Olá pessoal, tudo bem? Sou mãe de uma bebê de 8 meses e vim aqui compartilhar experiências que eu tive ao longo desses meses com vocês, que talvez esteja aí gestante ou mãe de primeira viagem, esteja passando por isso também. Vou começar de 0 a 3 meses e aí vou subindo nos demais vídeos. Então, vou falando algumas coisas aqui, mas de repente pode parecer meio misturado os assuntos, mas é só para poder englobar tudo que tem com relação a de 0 a 3 meses, que geralmente a gente passa. E nem sempre essa experiência vai ser igual à sua, mas se alguma coisa puder te ajudar e contribuir, eu vou ficar muito feliz de ajudar, tá bom? O enxoval, vamos começar pelo enxoval, RN eu usei bastante. Então foi muito bom na minha gestação ter colocado ali na lista RN, que é dúvida de muitas mães, se compra ou não na hora de fazer o enxoval, mas isso foi, assim, de extrema importância, porque ela usou bastante no primeiro mês. Ela nasceu com 3,5 kg, então, geralmente as crianças têm nascido aí, com essas, pelo menos meninas, nessa faixa aí de peso. Então, por isso eu sugiro que você possa adquirir algumas peças para que não falte. As roupinhas que eu tinha, eu tô olhando pra cima porque eu coloquei uns tópicos aqui, tá? Eu tinha muito, como mãe de primeira viagem, a gente quer agasalhar a criança, né? Acho que ela tá com frio e está calor, mas a gente coloca de frio. Mas assim, depois eu busquei orientações com uma pediatra, ela falou assim, olha, uma e outras confirmaram, sempre uma peça a mais do que você. Então, se você tá de regata, põe uma camisetinha. Se você tá de camisetinha, aí você já pode pôr uma de manguinha, porque eles sentem mais do que a gente, seja, né, essa questão do frio, né, tipo, tá calor, mas pra eles às vezes estão um pouco uma temperatura mais baixinha ali, sabe? O que eu usei muito, vou colocar aqui como usei muito e também coisas que acontecem. Então, no que eu usei muito do enxoval foi a banheira com suporte, já tinha falado num outro vídeo. Ela me ajudou bastante na hora de dar banho, eu dou banho no meu banheiro. Tem mães que dão no quarto, também é muito bom. Você dá na cama, às vezes você pode exigir da sua coluna e, né, ficar aí com dores. Então, me ajudou bastante nesse sentido. Não precisar tirar ela do banheiro, levar pro quarto, para não ficar com essa queda de temperatura de um ambiente pro outro. Luvas e meias, usei bastante nos primeiros meses. Então, invistam bastante. Se você tá aí comprando, compra bastante. Eu, depois de um tempo, gente, eu colocava meia na mão mesmo, tá? Eu só tomava cuidado ali. Quando tá por dentro, você olha se não tem naquele término da meia, sabe? Quando a meia, assim, na frente, geralmente tem umas costurinhas ali, pra não enganchar no dedo e prender. Isso é muito perigoso, seja na meia ou nas luvas. Fiquem atentos. Mas aí você apara bonitinho, a meia serve também, numa boa. Às vezes você nem precisa gastar tanto com isso também. Coeiros eu usava bastante, porque em qualquer lugar que eu ia colocar, eu queria colocar, forrar embaixo, pra poder, né, não ter contato com poeira, às vezes da cama, que você forra ali bonitinho, mas o ambiente, né, eles ali têm pouca imunidade. Então eu usava bastante, nem tanto pra cobrir, né, porque eu agasalhava bem e tudo, mas mais por forrar os ambientes mesmo. Fraldinhas de pano, isso varia muito, gente, de cada um, tá? Então, o que eu uso bastante, como eu falei, às vezes você não vai usar. Pra mim, as fraldinhas longas eram mais úteis, porque tanto dormir como para outras coisas de limpar, babinha e tudo mais. Então, pra mim, porque se fosse pequena, aí eu já não dá pra você fazer, tipo, ficar bem fofinho, assim, pra eles deitarem no colinho e ficar aquele mofadinho, sabe? Que só aquela fraldinha maior fica deixando mais aconchegadinho. Então, na minha preferência, eu tinha os paninhos de boca, mas as longas eu sempre preferi, porque aí eu posso usar pra tanto fazer pra uma coisa quanto pra outra. A caderneta de vacina, que também tem acompanhamento médico mensal, foi de muita ajuda, porque todo mês você precisa ir e em todas as consultas eles vão pedir. Então, assim, como eu tinha procurado no posto e não tem, e geralmente nunca tem, gente. Então, por favor, encomendem um ou façam
sabe? Lugares que imprime ali. Tem como você baixar essa caderneta no site. Aí você pega esse PDF, vai lá no lugar que imprime e imprime só as folhas ali de acompanhamento, né? De crescimento do crânio, de tudo tem ali. Então é muito importante. Só imprime algumas folhinhas lá e leva todas as vezes se você não tem condições de comprar a caderneta, tá bom? Para fechar, algodão para limpar o bumbum. Então, eu limpei a Isabela durante os 3 primeiros meses no algodão. Comecei com gases, gente, porque a enfermeira tinha falado pra mim que gases era melhor do que algodão. Mas aí logo a gente trocou, porque, meu, é muito áspero. A gente trocou pro algodão. Então, foi até os 3 meses, mais ou menos, e aí a gente passou a limpar com um lencinho umedecido. Mas foi lencinho umedecido, acho que na verdade entrou pros 4 meses. Então, retificando aqui, até os 4 meses eu usei coisas que geralmente acontecem quando o bebê tá bem novinho. Eu ficava até preocupada, porque às vezes a Isa ia olhar pra mim, aí o olhinho não ficava acompanhando certinho, sabe? Às vezes ficava meio vesguinha. Aí eu falei, meu Deus, será que isso é normal? E é normal, tá? Pelo menos nos primeiros mesezinhos ali, é normal porque tá se alinhando tudo bonitinho. Então, é normal, né? Nos primeiros meses, então não se preocupe, porque eu fiquei preocupada. E tá tudo bem. As cólicas, elas são recorrentes. E, meu, a gente tentou de tudo. A gente gastou com tudo que você imaginava. Tipo, Coliquid. Coliquid, a gente gastou, não sei se com você funcionou, mas com a gente não funcionou. Não vem, só dá pra usar uma vez. Não vem nada, gente, dentro. Nada, praticamente. Só as gotinhas de uma vez e não funcionou. A gente gastou aí uns 100 e poucos reais. Não funcionou. O que funcionou? Luftal. A bolsinha térmica também ajudou bastante, mas assim, não resolvia. Colinho, barriga com barriga, resolvia também bastante, fazia expulsar os punzinhos. Mas assim, somado o Luftal, com isso, acho que foi o pulo do gato, assim. Que é normal, é fase, né? O bebê passa por isso mesmo, o organismo tá aprendendo a digerir e eliminar os gases. Mas o Luftal, sem dúvida, foi o que nos ajudou. Tem pessoas que falam assim, olha, pra mim o que funcionou foi tal coisa. Então, assim, vai de você, o que você sentiu que o seu filho realmente se adapta e que funciona pra ele. Mas, no meu caso, o Luftal é realmente o que ajudou. Às vezes eu achava assim, cólica e gases. Às vezes as pessoas falavam como eram coisas distintas. E eu acho que é uma coisa interligada à outra. Causavam as cólicas. Então, eu já eliminava essa parte. Não, peraí. A cólica, mas pode ser gases. Como que eu vou saber o que é uma coisa e outra? Era a mesma coisa. Pra mim, no meu caso, eu via porque depois ela expulsava o punzinho e a dor passava. Então, 100% das vezes, nunca era só a dor em si, né? Mas depois eu fui perceber que a minha filha, ela era intolerante à lactose. E aí, ela começou a ter sintomas de realmente a PLV. Isso foi lá para 15 dias de nascida, mais ou menos. Mas antes era só os gasezinhos. Mas aí dali por diante começou a sair sangue nas fezes dela, umas rajadinhas, sabe? Não era sangue, mas tinha sangue nas fezes dela. E aí, se eu quiser, eu posso fazer outro vídeo explicando como que foi. Só que aí eram noites em claros de dores mesmo que ela sentia por conta da alergia ao leite de vaca, a proteína do leite de vaca. Então, eu tomava uma coisa que era derivado, ia para ela, era muito difícil. Mas aí depois a gente conseguiu dar o leitinho certo para ela e é outra criança. Assim que começamos a introduzir, a gente já viu os sintomas indo embora e ela melhorar 100%. Então, glória a Deus por isso. Se você tem alguém que você conhece que é intolerante, você pode pegar esse leite com o governo, tá bom? A lata é muito cara, mas vocês têm direito perante o governo de pegar esse leite. Tinha mais coisas. Dormir a noite toda é o sonho de todas as mães nessa fase.
Você fica varrendo a internet procurando dicas que façam você dormir a noite toda, porque é o nosso sonho, porque a gente não dorme, é muito cansativo, sim. Mas nessa fase não tem como eles dormirem a noite toda. Só se você consegue, parabéns. Mas ainda assim, eles precisam mamar a cada 3 horas. Eles precisam ter essa alimentação, porque, por exemplo, quem amamenta, o leite da mãe, ele sustenta sim a criança. Só que ele é digerido mais rápido pelo organismo. Então, naturalmente, a criança vai sentir fome mais cedo do que aquela criança que toma fórmula. Então, isso vai acontecer de exigir um pouco mais da mãe, de acordar mais vezes, poder amamentar. Mas continue amamentando, vale a pena o esforço. Depois dos 3 meses, seja você que esteja com fórmula ou amamentando, geralmente a criança dorme por mais tempo. Que mais? Eu lembro que para que ela assimilasse, ela trocava a noite pelo dia. E o que eu vou falar aqui, gente, assim, para muitos, é um absurdo. E sim, eu entendo, é um absurdo porque ele envolve riscos para a criança assim, dormir com os pais, cama compartilhada. Mas a gente fez de tudo pra ajudar e não chegar nesse ponto. Só que chegou um momento, cara, que você tá esgotado, você está no seu limite. E só quem é mãe, quem é pai, que tá sofrendo muito, entende que não é que a gente tá pensando só na gente, na criança também, que ela tá ali sofrendo, que não consegue dormir, e a gente tá cansado, não consegue dar o nosso melhor pra eles, enfim. Aí a gente tentou a cama compartilhada. No começo, era muito prático, porque era só amamentar ali e tal, e tudo mais. Só que, gente, pra muita gente vai falar assim, nossa, que risco, não sei o que. Gente, teve vezes que eu acordei com ela parecendo que tava sufocando. Que se eu não tivesse do lado dela, eu não sei o que teria sido dela. Então, assim, hoje eu penso 2 vezes antes de julgar um pai e uma mãe, porque, cara, só você que é mãe conhece seu filho, sua filha. E teve vezes que eu acordei com ela assim, ó, sufocando, pedindo ar, e eu levantei, bati nas costinhas dela e ela voltou a respirar. E isso não foi mais de 2, 3 vezes, não, foi muitas vezes. E aí eu falei assim, Jesus amado, Danilo, se eu não tivesse com essa menina aqui do lado, como é que teria sido? Você tá ali dormindo, você não sabe que a criança tá precisando de você. E aí, o que aconteceu? Além desse fato que nos ajudou de poder estar sempre de olho nela, ela também começou a acordar, sentia que estava segura ali, sentindo o meu cheiro, o cheiro do Danilo, e voltava a dormir. Ela acordava e dormia de volta. Então ela foi se adaptando, entendendo o horário que era para dormir e o horário que era para acordar. Quando ela acordava, a gente abria a janela, deixava tudo claro para que ela entendesse que existe o período de dormir, que estava tudo escuro, e a hora de acordar, que era o momento que estava tudo claro. Então, isso nos ajudou também bastante, tá bom? Então é isso, gente. Essa é a minha pequena e breve experiência de mãe de primeira viagem, de 0 a 3 meses. Não lembro tudo, não consegui lembrar tudo, porque com o passar do tempo a gente vai esquecendo. Por mais que a gente às vezes fica assim, nossa, que difícil que tá sendo, passa muito rápido. E aí quando você vai ver, seu filho já tá com 8 meses. Então, as coisas vão melhorando, vai uma fase daquela que é difícil, vai saindo e vai vindo outras melhores, só que outros desafios, outro tipo, muda só o desafio, mas vai ficando melhor nessa questão de descansar e dormir, tá bom? Pelo menos pra mim tem sido assim. Espero que pra você também esteja tudo bem, tá bom? Desculpa estar falando baixinho, que a dona Isabela está aqui do lado, dormindo, e eu estou aproveitando para fazer o vídeo, tá bom, gente? Então é isso, que Deus te abençoe a sua maternidade, você é uma mãe incrível, não importa o que falem, o que as pessoas falam, o que pensem, até o que você pode pensar a seu respeito de negativo, você está dando o seu melhor,
Você está sendo uma excelente mãe. Você tem feito todo o esforço possível para ser a melhor mãe. E eu tenho certeza que o seu filho sente isso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.